Olá, meu nome é Everton Santos e nessa videoaula eu estarei dando uma visão geral de como é que funciona o CSS, tá bom? Primeiro, vamos entender que o CSS, vulgo folha de estilo, CSS, ele tem como principal função trabalhar com layout, organização e formatação. Como é que isso funciona, tá certo? Na vida real. Tem outras formas de fazer? Sim. Mas normalmente como é que nós fazemos? Fazemos o seguinte. Eu tenho de um lado um arquivo que eu vou codificar em HTML. Eu vou fazer a estrutura e o conteúdo. E do outro lado, eu terei um arquivo CSS que vai ter o layout e a formatação. O que vem a ser isso? Por exemplo, eu tenho aqui um texto e eu quero que ele não seja vermelho, eu quero que ele seja verde. Para ele ser verde, eu não vou mexer no HTML. No HTML ele virá preto. Mas no CSS, eu vou modificar para ele ficar verde. Essa é a ideia. É o HTML fazer a estrutura e o CSS trabalhar com a formatação e o layout. Eu mostrarei aqui as formas que tem para trabalhar com o CSS e no outro vídeo eu mostrarei na prática, tá certo? Um código feito em HTML e em CSS no manipulado. Então eu tenho aqui o seguinte, como é que funciona a estrutura do CSS, para codificar em CSS? Eu vou ter lá o meu arquivo CSS, que vai ser, normalmente eu chamo de estilo.css, o meu primeiro. E dentro dele eu tenho o elemento, abre e fecha chaves, atributo, valor. Como é que isso funciona? Vamos pegar uma tag bem tranquila e conhecida, que é a tag P, é a tag de parágrafo. Para eu mexer na tag parágrafo, eu tenho que fazer o quê? Elemento. Que elemento é? Elemento é P, abre chaves, e eu coloco um atributo. Eu vou colocar um atributo que é para mudar a cor dele. Color, eu quero que seja verde. Opa, green, ponto, vírgula. Fecho chaves. Quando eu salvar o CSS, que eu for no meu navegador e atualizar minha página, o que for parágrafo vai estar com a cor verde. O princípio é muito tranquilo, tá certo? Por isso que eu quero mostrar somente a teoria para que não gere problema na codificação. Eu tenho algumas formas de trabalhar com o CSS. Eu tenho como trabalhar com ele dentro, que é usando uma tag, tá certo? Ou seja, coloco esse código aqui, ele vai estar dentro do arquivo HTML, literalmente, por isso que é dentro. Dentro do arquivo HTML, na parte do head. E aí eu declaro o meu estilo. E aí eu sigo aquele mesmo princípio. Eu coloco o elemento, as chaves, coloco o atributo e o valor. Eu tenho uma outra forma de trabalhar com HTML, com CSS, que é o chamado inline. Eu estou no meu código, olha a diferença. O anterior, eu estava dentro do HTML. Esse inline, eu estou no meu código, no caso eu estou aqui com a tag P. Opa, deixa eu botar um lugar mais visível. Eu estou aqui na minha tag P, abri aqui a tag, e aqui supondo eu fechei a tag, tá? Normalmente as tags em HTML abrem e fecham. Então eu tenho aqui na tag P, e aqui eu coloco o meu estilo, e fecho, e aqui escrevo. Essa é uma outra forma de trabalhar com o CSS. E agora eu mostrarei a forma que é a mais comum, que é a que eu trabalho na vida real muito, que é com link. Ou seja, eu terei de um lado um arquivo HTML que estará linkado, ou seja, ligado com ponte, com referência, a um arquivo do tipo CSS. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma tag. Essa tag ela fica também na parte comportamental, que é a parte do head. Head. Então, aqui eu tenho link, rel, entre aspas, porque é um nome, né? Quando é nome, colocamos aspas, duplas ou simples. Eu sempre prefiro as duplas. Style sheet, que é a folha de estilo. href e o caminho.
Como é que eu faço para poder entender e até um pouco que memorizar o que é que isso aqui faz? Eu gosto de dizer o seguinte, ó. Eu estou linkando, eu estou apontando para alguma coisa do tipo que está em algum lugar. Novamente. Eu estou apontando para alguma coisa desse tipo que está em algum lugar. Ou esse link é relativo a uma folha de estilo que está sendo referenciado nesse caminho. São formas de você conseguir entender o que está dizendo aqui o código, tá bom? Mas quando você começa a codificar, isso fica mais natural. Vamos ver como é que funcionam dois conceitos importantes, que é o ID e classe. Não vamos entrar diretamente em orientação a objeto, mas eu vou dar um macete para poder saber se você vai usar um ID ou uma classe numa folha de estilo. Se você quer uma coisa única, você vai botar um ID. Porque o ID é único. Eu só vou ter aquilo, eu sou único. Então você coloca um ID para aquele seu elemento. E quando é que eu uso classe? Quando eu quero usar muitas vezes. Muitas vezes. Poxa, eu vou usar muitas vezes aquilo. Eu vou ter, por exemplo, eu vou ter vários parágrafos do tipo tal. Eu tenho muitos parágrafos desse tipo. Então eu uso uma classe ao invés de usar um ID. Ainda está um pouco abstrato, porque eu não quero chegar no código propriamente dito nessa videoaula, para poder entender só o conceito. A gente vai passar para o código em outra videoaula. Então, quando é que eu uso o ID na folha de estilo? Eu utilizo o ID quando a coisa é única. Eu só vou ter aquele e acabou. Único. Quando eu tenho muitos da mesma coisa, eu utilizo uma classe, tá bom? É só um macete para você saber quando você vai utilizar. Não tem a ver com o conceito, não tem a ver diretamente com o conceito de orientação a objeto, tá? Então, com isso aqui a gente finaliza. E eu estarei fazendo uma videoaula explicando na prática, codificando em CSS, e um outro vídeo na prática com HTML5.